Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosângela, sou professora de ciências dos sextos anos e hoje a nossa aula é sobre materiais sintéticos, ok? Então, quando a gente pensa em materiais sintéticos, vem na cabeça da gente assim coisas que não são produzidas pela natureza, né? E a gente tem que levar em consideração que a natureza também, ela produz muitas matérias-primas para que esses materiais sintéticos sejam reelaborados. Então, por exemplo, quando a gente pensa em material sintético, vem o que na cabeça da gente? Plástico, né? Não é? O que mais que vem na cabeça da gente? Borracha. Então, é uma classificação que ela pode ser diferente de acordo com a sua origem, tá? Então, assim, existem várias classificações. Então, nós temos lá os materiais naturais, né, que são as matérias-primas para produzir, para dar origem a muitos desses materiais, né? E eles podem ser de origem animal, vegetal, mineral e também ter outro tipo de origem também, né? Como o próprio nome indica, material natural. Quando a gente vai trabalhar com material natural, nós temos que levar em conta que eles não são manufaturados. Professora, mas o que são produtos manufaturados? São produtos já industrializados, que ele já passou por um processo de industrialização, por alguma modificação. Por exemplo, aqui na foto nós temos o quê? Nós temos a madeira, né? Vocês não estão vendo os troncos de madeira? Esses troncos de madeira, eles ainda não passaram por nenhum processo de manufaturado, de manufaturamento, né? De manufaturação, que é o que? A industrialização dele, né? Quando a gente fala de industrialização, ele pode virar o quê? Uma mesa, uma cama, uma cadeira, uma luminária. Então, existem N possibilidades de industrialização desses materiais, como no caso da pepita de ouro, como no caso do petróleo bruto, né? Ele pode virar uma borracha, ele pode virar combustível, ele pode virar roupa. Existem N possibilidades que a indústria pode trabalhar a respeito desses materiais não manufaturados e originar e dar origem ao quê? A materiais manufaturados, ou seja, materiais naturalmente manufaturados. Professora, mas o que é material naturalmente manufaturados? São materiais originados diretamente do primeiro material não manufaturado ou do primeiro material natural. No caso, nós temos exemplo bem clássico aqui. A madeira originou quem? A mesa. Então, foi o primeiro processo de manufaturação da mesa, né? Da madeira que originou a mesa, que originou a cadeira e tudo mais. Agora nós temos também os materiais sintéticos. O que é? Ele é totalmente produzido pelo homem de forma artificial. Ou seja, ele pode ser reutilizado através desses materiais que foram manufaturados aqui, né? Que foram originados do quê? Dos materiais não manufaturados. Por exemplo, nós temos aqui o plástico. Quem originou o plástico? O petróleo, né? Só que o petróleo, ele originou, assim, o plástico de uma forma mais bruta. E esse plástico reutilizado e reutilizado, ele pode originar outras possibilidades, né? Até roupa, né? A gente pode se utilizar do plástico do plástico remanufaturado, que virou material sintético. A mesma coisa a gente pode falar do vidro. O vidro, ele é também totalmente reutilizado, né? Bem como o nylon, que também é originado do petróleo e tudo mais. Então, assim, são materiais que podem ser produzidos a partir de materiais naturais ou a partir de materiais que já foram transformados pelo homem, né? No caso do plástico, no caso do vidro, né? Que a gente pode reutilizar o vidro e reproduzir outros vidros através daquele vidro que já foi utilizado. Quem já não catou latinha, né, para poder vender, o alumínio também é um outro material que pode ser utilizado e reutilizado várias e várias vezes, né, que é um minério, né, que também é originado de um material natural, de um material não manufaturado, que depois foi manufaturado
e pode ser reutilizado várias e várias vezes, sem que nós temos que buscar na natureza novamente, né? Quando a gente fala em materiais sintéticos, são materiais que eles não são produzidos pela natureza ou são materiais que são reutilizados para a gente não ter que buscar novamente na natureza, tá? Então, é essa a diferença de materiais sintéticos para materiais naturais. São materiais que são reutilizados ou produzidos totalmente de forma artificial, ok? Gente, eu quero que vocês peguem a questão número 5, copiem no caderno de vocês, respondam para mim quem é manufaturado, quem é sintético, tá? Materiais manufaturados, não manufaturados, materiais manufaturados e materiais sintéticos. O que na cabecinha de vocês é a corrente de ouro? Ela é manufaturada ou ela é remanufaturada ou ela é sintética? O cimento, ele é manufaturado, não manufaturado ou sintético e por aí vai, ok? Agora nós vamos trabalhar através do que? Da interação dos sistemas ósseo, muscular e nervoso. Quando a gente fala assim, gente, o processo da gente comer, da gente ler, da gente sentar, da gente brincar, da gente enxergar, todos esses processos, quem realiza dentro do nosso corpo? Quem será que realiza esses processos todos dentro do nosso organismo? Né? O próprio sistema nervoso. O sistema nervoso, a gente costuma falar que ele é um dos sistemas mais importantes dentro de todo o nosso sistema, de todo o nosso organismo. Por quê? Ele é quem comanda praticamente todos os órgãos, todos os outros sistemas. Ele funciona como se fosse o motor principal do nosso organismo. É ele que vai comandar a nossa visão, é ele que vai comandar os nossos movimentos, é ele que vai comandar a sustentação do nosso corpo através da contração, né, e do relaxamento. Então, assim, são N possibilidades que o nosso sistema nervoso causa. Ele é o controle, ele é o centro de todo o nosso corpo. Ele regula tudo, inclusive os ossos e os músculos do nosso corpo. Por exemplo, os músculos do nosso corpo, eles fazem com que nossos ossos ganhem movimento, recebam, eles têm a possibilidade de ganhar movimento, o que seja, eu mexer minha mão, eu mexer meu pé, meu rosto, minha cabeça e tudo mais. Quem faz isso? O nosso sistema nervoso. Então, a junção entre sistema ósseo, muscular e nervoso, ela é muito importante porque uma não fica sem a outra, tá? Por exemplo, o sistema ósseo. Para que ele serve? Para que os ossos servem? Eles servem para suportar o peso do nosso corpo, dar sustentação para o nosso corpo, né? E fazer com que nós fiquemos em pé, nós andemos e tudo mais. Só que só os ossos fazem isso? Não. Nós precisamos também do sistema muscular. Porque o sistema muscular ele vai recobrir todo o sistema ósseo, dando a ele a possibilidade de movimento. Sem essa possibilidade de movimento, o meu osso ele vai ficar ali, mas ele não vai ter uma importância muito grande, porque ele vai sustentar, ele vai proteger, mas ele não vai ter movimento. E com o sistema muscular, ele vai ganhar o quê? Movimento, tá? E ele o quê? Ele vai puxar os ossos, eles ajudam o quê? Permitindo que inúmeros movimentos possam ser ocorrer dentro do nosso organismo. E a gente fala muito que já os músculos e as juntas puxam os ossos de um lado para o outro. O que são as juntas? São as junções entre um músculo e um osso e outro, tá? Então, quando a gente pensa na importância do sistema ósseo, muscular e nervoso, é porque é como se fosse uma estrada. Eu tenho lá o carro que passa pela estrada, que faz com que
aquela estrada ande direitinho. Se eu tenho algum buraquinho ali no meio, aquela estrada vai andar normalmente? Não, né? Vai ter um desvio de percurso, eu vou ter que desviar daquele buraco, eu vou ter que fazer a coisa. Então, o nosso sistema muscular, ele que faz com que nós percebemos esses desvios, essas coisas que estão acontecendo. Por exemplo, olha aqui, vamos ler como que funciona. Ó, o sistema nervoso é o centro do nosso corpo. Ele regula tudo, inclusive as relações entre ossos e músculos, que promovem a sustentação do seu corpo e permitem o quê? Sua movimentação. O sistema esquelético e muscular sustentam o nosso corpo em conjunto e permitem uma enorme variedade de movimentos, gente. Olha quanto é importante isso. Além disso, os nossos ossos protegem os órgãos internos e suportam o peso do nosso corpo. Eles ainda estocam cálcio, fósforo, que são elementos essenciais para a produção de células sanguíneas. Olha como é importante o nosso sistema ósseo, né? O corpo humano, o esqueleto humano, ele é formado, né? E ele tem sempre uma função. Qual é a função do nosso corpo humano? Sustentar o corpo, estocar materiais entre cálcio, ferro e lipídio, que são nutrientes para o nosso organismo, produzir células sanguíneas através da medula óssea, proteger os órgãos internos e permitir o movimento, né? Então, ele é formado por 206 ossos. Gente, é osso pra caramba, né? E ele está dividido em partes de acordo com sua função. Por exemplo, esqueleto axial e esqueleto perpendicular. Professora, o que é axial e perpendicular? O axial ele é formado pelo crânio, orelha, ossioide, caixa torácica vertebral e tudo mais. Então, o que? Nós temos esta parte aqui que é o axial, tá? Então, toda essa partezinha azul aqui compreendem o nosso sistema do esqueleto axial, que tá o quê? O nosso crânio, a nossa coluna vertebral, a nossa caixa torácica, tá? Ou seja, o crânio, ele vai proteger quem? O cérebro e os ossículos do ouvido interno, que fazem com que este protejam o cérebro. O ocioide, ele faz a junção entre o crânio e a coluna vertebral. A caixa torácica, ela serve para quê? Para proteger o nosso pulmão e também o nosso coração. E também o nosso sistema digestório, né? Que vai estômago, esôfago, e vai descendo intestino delgado e tudo mais. Então, ele sustenta e protege esses órgãos, né? E ele é extremamente importante. Por quê? Porque sem eles, nós não teríamos essa sustentação e essa proteção dos nossos órgãos tão importantes quanto o coração, o cérebro e pulmão, né? Ah, mas professora, e esse ocioide aí, para que serve? Ele tem a função de ajudar o que? A nossa deglutição, os movimentos da nossa respiração e tudo mais. Ele está localizado bem abaixo da nossa mandíbula, né? E ele está ligado aos músculos da mandíbula, laringe, atuando como uma base móvel para a língua, participando dos movimentos da fala, respiração e deglutição. Os ossos da face formam a cavidade para 3 órgãos do sentido: olhos, boca e nariz, e também protege as entradas do sistema respiratório, né? Além de servir para quê? Para a ligação de vários músculos da face. O nosso crânio, ele sustenta a face e protege quem? O nosso cérebro, ok? A coluna vertebral, ela sustenta a nossa cabeça, envolve e protege a medula espinhal, que é onde produz praticamente quase todo o sangue do nosso organismo. A ponto de ligação entre os músculos das costas e do pescoço, e ela é formada por 24 vértebras, tá? Entre sacro e cóccix, tá? Que é aquele ossinho que vai lá pertinho do nosso ânus, né?
ou seja, se fosse o último ossinho lá da nossa coluna. Se a gente coloca a mão bem lá no final da nossa coluna, a gente sente ele lá, né? E cada vértebra possui um grande buraco central por onde passa o quê? A medula espinhal. As vértebras são separadas uma das outras por discos de cartilagem. Tais discos intervertebrais permitem os movimentos da coluna, ou seja, é como se fosse uma articulação dentro da coluna para quê? Para que a gente possa levantar, deitar, se virar e não quebrar os ossos da nossa coluna, né? Porque eles separam, eles fazem com que essa articulação dê movimento para nossa coluna. A caixa torácica ela é formada também por cartilagens, por ossos do externo, vértebras torácicas e cartilagens dorsais. O que é isso? Ela envolve os órgãos da cartilagem torácica, de toda a cavidade torácica. O que é isso? Coração e pulmão, né? E também funciona como um apoio para o diafragma da gente, ou seja, que é um dos órgãos que ajudam também a nossa respiração, né? E ela também está envolvida no processo de respiração através do que? Da variação do seu tamanho. Ou seja, ela tem um movimento flutuante das costelas e com esse movimento flutuante faz com que o nosso pulmão consiga realizar o processo dele, né? O trabalho dele, que é a respiração. Já o esqueleto apendicular é aquele que compreende os membros superiores e inferiores da pelvis, tá? E é fortemente unida com o esqueleto axial por diversos ligamentos, porque ele suporta o peso quase todo do nosso corpo pela locomoção. Então, ele tá bem por aqui assim, e ele também ajuda o que? Na sustentação do nosso corpo e também no movimento. As articulações. O que são articulações, professora? São a junção de dois ossos diferentes. Elas dão estabilidade para o nosso esqueleto e elas estão extremamente relacionadas ao movimento. Por quê? Geralmente, e cada parte do corpo tem uma articulação diferenciada ou articulações parecidas, próximas uma da outra, porque realizam movimentos muito parecidos. Por exemplo, é a junção, quando a gente fala junta, né? Ou seja, é essa articulação que permite com que o meu braço contraia e faça o movimento de descanso, tá? Então, quando eu mexo lá no meu cotovelinho, eu tenho uma articulação ali, né? Os mais antigos falavam junta, né? A junta do meu braço tá doendo. Por quê? Essa articulação que permite com que esse movimento seja realizado, ela une esses dois ossos diferentes, dando o quê? Movimento para eles, tá? E ela realiza esse movimento em cada parte do nosso corpo. Já o sistema muscular, o que é? Para que o sistema muscular existe, gente? Para dar o quê? Movimento nos nossos ossos. Pelas contrações do músculo, ocorrem também, por quê? Por conta do nosso sistema nervoso. Ele faz com que esses movimentos sejam feitos, ele que manda esses comandos para os nossos músculos, para que os nossos músculos aprendam e prendam e aprendam como que fazem, né? Como faz para que esses movimentos ocorram. Como assim, professora? Como é que esses movimentos ocorrem? O nosso sistema nervoso, ele manda mensagens para que o nosso organismo movimente. Ah, mas isso é questão de milésimos de segundos, eu consigo movimentar a minha perna, o meu braço, os meus olhos, a pálpebra do meu olho, a minha boca, a minha fala, todos esses movimentos são realizados através do quê? Do nosso sistema nervoso. E ele, principalmente o sistema muscular, ele é capaz do quê? Da contração, tá? E que ela se desloca através dos ossos em determinadas direções. Vamos ver o que é contração? A contração é a especialidade das fibras que compõem músculos. Através das contrações e relaxamento dos músculos, ocorrem todos os movimentos do nosso corpo. Como assim? Sejam eles voluntários, como levantar, pegar uma caneta, andar, etc., ou involuntários, como o batimento do nosso coração, como a digestão do nosso sistema digestivo, como a nossa respiração.
como tudo que o nosso organismo faz, sem a gente, já pensou se a gente tivesse que parar e falar assim, ah, agora meu coração tem que bater. Não, agora eu tenho que respirar. Não, agora aquilo que eu comi eu tenho que digerir, as minhas células têm que ir lá fazer com que todo aquele alimento que eu comi, elas retirem os nutrientes importantes para cada tipo de sistema, para cada órgão, para cada... Gente, é muita coisa. Imaginem como que o sistema nervoso é importante dentro do nosso organismo. E o nosso organismo é como se fosse uma sinfonia, porque tudo tem que funcionar exatamente da forma correta e sempre. Se alguma coisa acontece de errado ali dentro, né? Se o nosso sistema nervoso não está completo, se ele não está trabalhando direitinho, algum desses sistemas eles vão sofrer algum dano, né? Por exemplo, o coração, o pulmão, a digestão, a absorção de proteínas, de vitaminas dentro do nosso corpo. Então, assim, é muito importante. Então, o corpo humano, ele possui aqui aproximadamente 650 músculos. É muito músculo, né, gente? Entre esses músculos, nós temos lá 3 tipos que aparecem mais. Músculo estriado, músculo cardíaco e músculo estriado esquelético e músculo liso. Professor, é muito músculo. Não, não é. Então, quando a gente pensa nesses 3 músculos, o que a gente tem que lembrar? Que cada órgão vai ter um tipo de musculatura diferenciada, tá? Ou cada sistema vai ter um tipo de musculatura diferenciada, porque ele vai fazer movimentos diferentes. Por exemplo, os músculos embolou aqui. Os músculos estriados esqueléticos formam e controlam todos os movimentos que nós fazemos consciente por vontade própria. Ou seja, quando o nosso braço se mexe, quando a gente mexe um dedo, quando a gente mexe a boca para falar, quando a gente se movimenta para andar, para brincar, para correr. Então, quem que está trabalhando? Os músculos estriados esqueléticos. Porque, olha, o próprio nome já diz, músculos estriados esqueléticos. Eles estão ligados a quem? Ao nosso esqueleto, aos nossos ossos, né? Então, eles fazem com que essas contrações possam ser controladas pelo pensamento, ou seja, nós mandamos nela. Então, seja um movimento voluntário, nós que permitimos com que esse movimento exista. Então, músculo estriado esquelético, ele está extremamente ligado ao movimento voluntário. Eu faço com que o meu braço se movimente, com que o meu dedo, com que a fala, com que eu corra, com que eu ande. Então, eu faço com que esses músculos trabalhem por mim, tá? Então, o próprio nome já diz. Músculos estriados esqueléticos é movimento voluntário. Ah, professora, então são aqueles músculos do nosso braço, músculos da nossa perna? São, gente, são exatamente esses. Quando nós pensamos em músculos lisos, o que vem na nossa cabeça? Né? Peraí, liso, lisinho, sem nada? Não, eles foram todos os espaços ocos dos órgãos, como estômago, intestino, bexiga urinária, que se contraem e se relaxam, órgãos que eles precisam fazer movimentos que independam da nossa vontade. Ou seja, já pensou se eu tivesse que pensar que eu tenho que... Ah, minha bexiga agora tem que trabalhar. Por quê? Porque eu preciso fazer xixi, que eu preciso eliminar líquido do meu corpo. O meu intestino precisa trabalhar, porque eu já comi o meu estômago, eu já mandei meu estômago lá digerir todo aquele alimento, formular o bolo alimentar para mandar pro meu intestino ir lá, separar os nutrientes de cada um. Peraí, mas o intestino delgado tem que separar primeiro do que o que eu não utilizei vai pro grosso. Gente, é muita coisa para nós mesmos pensarmos que a gente tem que fazer. Por isso que o nosso sistema nervoso ele é importante, porque ele faz todo esse trabalho pela gente, ok? E ele faz de uma maneira tão normal, tão intensa e tão rápida que nós nem percebemos que esses movimentos eles estão sendo feitos dentro do nosso organismo. E esses movimentos através dos músculos lisos, que independem da nossa vontade, eles são chamados de
involuntários, porque eu não preciso mandar para esses meus órgãos mensagens para eles trabalharem. O meu sistema nervoso faz isso por mim, tá? Então esses órgãos movimentam independente da minha vontade. Agora, se eles pararem aí, o negócio fica feio, né? Se eles pararem de trabalhar, porque alguma coisa lá no meu sistema nervoso não tá legal, ok? Então, os músculos lisos, eles fazem parte dos movimentos involuntários do nosso corpo. Já os músculos estriados, olha, estriado cardíaco, o próprio nome já diz, cardíaco. Ele vai ser encontrado em qual órgão do nosso corpo? Coração. Apesar dele ser estriado, ele está sob controle da consciência, ou seja, sob o controle involuntário, por isso que o coração bate contraindo e relaxando, relaxando e contraindo. Então, por quê? Por isso que ele é estriado. Só que ele é estriado cardíaco. Por quê? Ah, professora, mas tem lá o estriado esquelético. O estriado esquelético, ele é movimento voluntário. Eu comando esses movimentos. Agora, já pensou se eu tiver que parar e mandar o meu coração bater também? Gente, é muita coisa, né? Para nós pensarmos em questões de milésimos e milésimos de segundo. Por isso que o músculo estriado cardíaco, ele é importante e ele faz parte dos movimentos involuntários, mas ele também faz o quê? Contração e relaxamento. Contração e relaxamento, porque é aquele movimento que o coração bombeia o sangue para fora, fecha o sangue lá dentro. Bombeia o sangue para fora, fecha o sangue dentro do coração. Então, esse movimento de relaxamento, relaxamento e contração, quem faz dentro do nosso organismo? Os músculos estriados. A mesma coisa acontece com os músculos estriados esqueléticos, não é? Ele não faz com que o nosso organismo, que a gente mexa o braço, que a gente descanse o braço. A gente mexa o braço, descanse o braço. Então, esses músculos que causam movimentos mais efetivos são chamados de estriados justamente por isso. Só que nós temos uma diferenciação. O músculo estriado esquelético é movimento voluntário. Eu comando, eu faço com que ele se movimente. Já o músculo estriado cardíaco já é o contrário. É o meu cérebro, o meu sistema nervoso que faz com que o meu coração trabalhe e faça esse movimento de contração e retração, ou seja, ele contrai, ele relaxa, ou seja, para que ele bata, né? Senão a gente morre. Não é assim? Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho dessa diferenciação entre sistema muscular ósseo e nervoso. E eu gostaria muito que vocês fizessem a questão número 6, para a gente completar, né, todas as nossas questões do nosso bloco, e me enviassem até hoje, final da tarde, tá? Como a gente sempre faz. Então, o que vocês têm para me entregar hoje? A questão número 5, que fala sobre os materiais naturais, sintéticos, manufaturados e não manufaturados. E a questão número 6, que fala sobre a interação do sistema muscular, nervoso e esquelético. Combinado? Então, eu espero que vocês tenham entendido e nós nos vemos na próxima aula. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.